Gleidson, vamos aproveitar, nós vamos falar exatamente sobre essas altas temperaturas, né, que estão agravando aí, intensificando desafios a soja safra 23-24. A gente tem acompanhado tanto as informações com parte dos produtores, analistas, essa prestação de serviço do próprio Ronaldo Coutinho, a Carla Mendes, inclusive, que vai entrar conosco lá direto do site Mão, né, do Notícias Agrícolas. Ela fez uma entrevista mostrando que há um resultado já de perdas de potencial produtivo, potencial de qualidade, lógico, qualidade, também produtividade, e ela tem conversado com muitos analistas, especialistas na área de previsão, também cientistas, e ela, inclusive, disponibilizou no site Notícias Agrícolas, não sei se a gente tem esse recorte, não tem ainda, mas tem aí, falando exatamente sobre as altas temperaturas que agravam e intensificam desafios à safra 23-24. Carla Mendes, conosco já temos a Carla Mendes, Gleidson, aí está a Carlinha, boa tarde para você, obrigado pela participação, tudo bem? Boa tarde, Braga, tudo bem contigo? Boa tarde a todos os amigos do Clube do Tempo e Dinheiro. Olha, Carla, muito obrigado pela participação. Falava com o Ronaldo Coutinho sobre essa situação que realmente é atípica, não era esperada, até mesmo precipitações no sul, mas não tanto em volume quanto está sendo registrado agora. E essa irregularidade nas chuvas no centro-oeste e centro-norte do país que estão atrapalhando uma safra de desafios. E esta foi a tônica e o gancho, por dizer assim, o tema, né, dessa entrevista que você fez com especialistas, né? O doutor Rogério Coimbra, se eu estiver enganado, me corrija, falando sobre o estado do Mato Grosso, de Mato Grosso. Tem um desafio muito grande pela frente, não é isso, Calinha? É isso mesmo, Braga. O doutor Rogério Coimbra é professor na Universidade Federal de Mato Grosso, ele fica baseado em Sinop, e de fato ele traz essa preocupação. Ele viu algumas outras notícias aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente tem feito uma cobertura completa também da safra, como todos os anos a gente faz, né, já há muitos anos, e o doutor Rogério me chamou a atenção para essa condição, então, do calor intenso, porque a gente fala muito, e o Ronaldo Coutinho tem falado muito sobre isso também, sobre o calorão, mas a gente tende a falar muito sobre as chuvas, porque, de fato, né, as chuvas em excesso, elas prejudicam, na falta delas a gente tem problemas, mas quando a gente pensa na falta de chuvas aliada a temperaturas muito elevadas, a gente está falando de perdas que vão se tornar perdas irreversíveis. O doutor Rogério explicava, Braga, que essa escaldadura, né, ou seja, esse calorão para as plântulas, ela derruba as plântulas, né, então logo que ela germinou, ela tomba e ela já não vai virar uma planta, né, ela não vai se tornar uma planta de soja se ela não tiver ali um resfriamento da sua condição com a chegada dessas chuvas. E chuvas como, né, Braga? Não é só aquele calorão, dias e dias sem chuva, dá uma chuvinha e pronto. Não, porque essa chuvinha também, ela pode causar mais prejuízo do que ajudar. Se a chuva vem em baixo volume, muito rapidamente, ela bate naquele solo que está numa temperatura elevadíssima, evapora rapidamente e ela cozinha a planta. Ou seja, a gente vê mais problemas ainda. Então, quer dizer, o Dr. Rogério faz esse alerta, porque, de fato, as perdas podem ser muito graves. A cada plântula que não se torna uma planta por metro quadrado, a gente tem uma perda no potencial produtivo de 3 a 4 sacas por hectare. Imagina isso, Braga, versus todos esses problemas que a gente está tendo no centro-norte do Brasil por conta de calorão e falta de chuva. Essa chamada escaldaduras, né, que a gente tem visto, o próprio doutor Alexandre Gazola tem ressaltado, né, quer dizer que de 3 a 4 sacas por hectare. Coloca para a gente, Gleidson, inclusive, o destaque dessa matéria, dessa reportagem que a Carla trabalhou, né, com Notícias Agrícolas, falando exatamente sobre isso. Né? Quer dizer que um prejuízo, 3 a 4 sacas por hectare, ou seja, uma safra que pode ter um prejuízo muito grande. É lógico que vai ter o replantio, tudo isso deve ser considerado também, não, Carla? Sim, Braga, porque quando a gente olha para os custos de produção da soja 23, 24 no Brasil, a gente pode notar que a gente vai testar ali
a gente vai atestar, na verdade, vários itens na composição do custo que estavam mais baixos do que na safra 22-23. Dois exemplos mais claros são os fertilizantes defensivos, por exemplo. Agora, se a gente olha para a semente subiu muito, subiu até 25% em algumas regiões do Brasil. E isso já vem também num reflexo de problemas que a safra 22-23 teve em regiões de produção de sementes. Então, as sementes já estavam mais elevadas. Estando mais elevadas, elas vinham, então, pesando bastante no custo de produção. Se a gente tem essa condição no replantio, tendo que usar mais semente, porque como é que vai fazer o replantio sem semente? A gente vai ter um custo que aumenta muito e desestabiliza muito o produtor. Até porque, como a gente acabou de ouvir o Ronaldo Coutinho, a gente vai botar semente no chão de novo, com qual certeza? Zero, porque o clima o produtor não consegue controlar. Então, muitos produtores em Mato Grosso plantaram no pó acreditando que as chuvas estavam previstas ali, iriam se confirmar, não se confirmaram, sabendo que eles iam demorar até um pouco mais de alongamento de tempo até o estabelecimento efetivo do período chuvoso para o centro-norte do Brasil. E na última sexta-feira, numa entrevista que o Notícias Agrícolas fez com a Virginia Alves, com o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski, ele pontuava o El Niño, isso são efeitos do El Niño, né? Então, o El Niño está prejudicando o plantio de norte a sul do Brasil, quando a gente pensa em soja 23-24, e não há uma mudança clara, nítida e confirmada no regime de chuvas para médio prazo. Então, quer dizer, mesmo que o produtor faça o replantio, ele vai fazer, Braga, sob muita incerteza, né? E aumentando os seus custos diante de margens que já estão apertadas. Então, é uma safra muito desafiadora, sem dúvida nenhuma, para o produtor brasileiro. O professor Alexandre Gazola fala que é um momento, às vezes, é um momento de cautela, né? Não tenha dúvida disso, né? Que para alguns é esperar, para outros é esperar ou ter prejuízo, né? Porque, segundo ele, se estiver enganado também, em torno de até 20%, pouco mais, é o custo com as sementes, o plantio, né? Representa Exatamente. quase 20% ou 25% do valor, né? De uma safra, né? A semeadura, né? As sementes, enfim, o processo todo. E ter que fazer o replantio, né? Mais um custo em cima disso. Questão de combustíveis, incertezas, ou seja, a gente tem aí uma sinuca de bico, como diz no popular, e esta é uma situação para o agronegócio, aqui para a safra 23-24, né, Caninha? Sim, Braga. Inclusive, na última sexta-feira, o IMEA divulgou alguns números, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária trouxe algumas informações mostrando que há realmente essas preocupações muito agravadas para Mato Grosso, né? E quando a gente pensa no Mato Grosso, tudo tem uma proporção muito maior, porque é o maior estado produtor de soja do Brasil, e a gente teve a possibilidade de alguns produtores poderem começar a plantar a partir do dia 1º de outubro, né? Quem conseguiu aquela liminar, quem conseguiu a autorização do INDEA para isso. E isso mostra que, de fato, assim, o produtor está tentando se ajustar, né, a novos momentos, a momentos onde a gente tem um regime de chuva diferenciado em função de um fenômeno climático, como é o caso desse ano, é um El Niño que pode virar um super El Niño. Então, o produtor vai tentando fazer o que ele pode. O doutor Rogério falou sobre isso hoje também. O que o João falou mais cedo, né? O João, hoje, na edição do Tempo e Dinheiro Aberta, ele se dedicou a falar sobre as perdas pelo excesso de umidade, a lixiviação, a erosão, a perda de produto, né, o prejuízo e tudo mais. Então, quando a gente pensa nisso, a gente também tem problemas. Quando a gente pensa em seca, a gente também tem problemas. A gente está falando de uma safra que já é muito marcada pela irregularidade, que não vai alcançar o seu potencial produtivo cheio, estimado inicialmente. A gente tem estimativas das mais diferentes naturezas agora. A gente tem consultoria estimando 165 milhões de toneladas, a Biov falando em 164, a Conab falando em 162, o USDA falando em 163, e o Vlamir Brandalize, por exemplo, a Pátria Agronegócios, já falando, não vamos chegar a 160 milhões. Aí eu estou falando de informações colhidas em loco, a campo, né? Então, o que a gente ainda vai ver? Muita mudança nesses números, muito ajuste dessas estimativas, dessas projeções de safra,
E o produtor precisa lembrar de uma coisa, né, Braga? Que assim, por mais que seja difícil a gente trazer isso, é importante. É preciso olhar para além da sua janela. Então, olhou na sua janela, sua soja está péssima, você está vendo a sua soja debaixo d'água ou morrendo por falta de chuva, precisa lembrar que tem pontos do Brasil onde vamos bem. Rondônia, por exemplo, tá legal o plantio, né? A gente tem um bom avanço. Tem partes do Mato Grosso, onde vamos bem. Tem partes do Paraná, onde vamos bem. Então, dentro de um mesmo estado, a gente tem diferentes microclimas, a gente tem diferentes reações da planta, a gente tem diferentes amplitudes térmicas. Tudo isso vai impactar na produtividade e lá na frente, claro, vai promover um ajuste na projeção final e no resultado final da safra. Então, a safra brasileira, ela está só começando, ela tem muito ainda para apresentar. Pode ser que a gente veja, pelo menos nos próximos meses, mais problemas do que boas notícias, é verdade, mas a gente precisa lembrar que a nossa realidade não é a realidade nem do nosso vizinho, que dirá de outros estados. Então, lembrar que o mercado também vai reagir a isso, vai reagir a essas diferenças. Então, a volatilidade tende a continuar. A questão do clima, a gente está falando do Brasil, e a gente está falando com produtores brasileiros, mas a gente está falando também de Paraguai e de Argentina. A gente está falando de Paraguai sofrendo com problemas de clima, Argentina nem tanto. Argentina com possibilidade de vir aí com uma safra regular, né? Pelo menos até agora uma safra regular. Então, tudo isso vai entrando na conta do mercado. Então, a volatilidade tende a ser tão intensa quanto tem sido a irregularidade desse início de safra aqui para a América do Sul. E fora isso, essa questão que você já tocou, na questão dos custos elevados, incertezas e, lógico, essas previsões que tem que se adaptar, como você mesmo disse, né? Cada região, até mesmo dentro de um estado, são micro-regiões, situações diferentes, né? Um produtor pode ter batido água, né? Para o outro, até mesmo vizinho, não caiu uma gota sequer. Por isso a gente tem que levar em consideração tudo isso daí. É uma safra que realmente impõe desafios, é uma safra que vai impor custos mais elevados, incertezas lá para frente. E é lógico, depois de muita volatilidade, que esse mercado deve se manter muito volátil também, oscilando muito nos próximos meses, não, Carinha? Sim, e isso, Braga, acaba fazendo com que o ritmo de negócios ele fique muito lento, porque é natural do produtor que ele esteja mais cauteloso nesse momento ao avançar com a sua comercialização, comprometer um volume maior da safra diante de incertezas que ele está vendo no campo. Então, ele plantou a soja está indo embora com a água, ele vai falar, eu vou comprometer mais da minha oferta? Naturalmente que não. Só que tudo isso, né, Braga, vai causando um problema em efeito dominó. Então, a gente tem uma possibilidade de atraso da chegada dessa safra lá na frente. E se a gente pensa na soja do norte do Mato Grosso, a gente está falando de uma soja que é a primeira a ser esmagada no Brasil, que é uma soja que vai ali para exportação nos portos do Arco Norte, que já estão enfrentando problemas. Então, olhar para essa soja, ela é uma primeira rodada de ofertas que chega num momento importante e que garante uma competitividade maior para o Brasil num período também um pouquinho antes do que o normal para o restante do país. Então, esses pormenores que um atraso como esse no plantio causa são muito graves. Fora que a gente nem... Isso aí precisaria de um outro momento aqui no clube para a gente falar do atraso no plantio da segunda safra de milho, que também vai ter um custo um pouquinho mais elevado, que já dá um cenário de muito alerta para o produtor. Então, isso vai fazendo um efeito cascata. A gente tem essa diminuição no ritmo de negócios. Isso faz ainda com que haja também uma concentração de oferta lá na frente, né? Não podemos esquecer que vai haver uma concentração de oferta lá na frente de uma safra que vai ser grande. Não vai ser talvez uma safra cheia como a gente estima agora, mas vai ser uma safra grande. A gente já tem prêmios negativos para os primeiros meses de 24. Né? O que a gente pode esperar de preço? A gente pode esperar que a gente vai ter uma certa pressão, pelo menos via prêmios,
por conta dessa concentração de oferta, porque vai haver uma concentração de oferta, né? Então, tudo isso vai se acumulando. Os problemas, quando a gente começa essa safra assim meio atravancada, de duas uma. Ou a gente deslancha de uma vez quando o clima melhora, o que eu não vejo acontecer tão logo, ou a gente acumula problemas, acumula preocupações, e isso vai se refletindo no mercado. Paulatinamente, pontualmente, mas vai. Né? Mas vai, e hoje, por exemplo, hoje cedo a gente estava vendo os preços da soja subindo e muito em função dessa preocupação com a safra brasileira. Hoje a gente está vendo o mercado perder de 10 a 13 pontos, mas caem mais forte os vencimentos mais curtos, porque todas as commodities estão caindo num dia de ajuste, num dia de aversão ao risco, num dia em que as commodities todas estão despencando, o petróleo está caindo, o gás natural está caindo 4%, então é um dia de baixa para as commodities de uma forma geral. O farelo está caindo mais de 3%, mas quer dizer que o mercado está com uma tendência clara para os preços? Não está. Enquanto a gente não tem uma definição para a safra no Brasil, pelo menos nesse momento, Braga, a gente não vai ver uma tendência definida para os preços também. Tá certo. Bom, e sem dúvida, informação. De olho na informação, de olho no Tempo e Dinheiro, de olho em notícias agrícolas, sim, todos voltados ao produtor, né, ter as melhores informações, seja com relação ao clima, né, que às vezes causa até mesmo um certo desconforto, né? Não, mas aqui na minha região não tem a previsão de chuva, né? Está chovendo em várias regiões, mas aqui na minha não choveu, assim como está seco ou chove em excesso em outras, né? Na minha região a produtividade, aliás, a safra começou, vai indo bem, outras não, né? Isso tem que ficar bem atento, que não só com relação ao desenvolvimento, início da safra, clima, mas todos os itens necessários, né? A questão dos cuidados, né? Com as cultivares, enfim, né? O processo todo de desenvolvimento. Vem aí fungos em excesso, doenças por excesso de umidade, aumento no custo de produção. Tudo isso tem que ficar atento às informações e isso a gente tenta fazer o possível para que o produtor seja bem informado. Tanto vocês aí do Notícias Agrícolas, com a Carlinha Mendes que esteve conosco, quanto aqui a equipe do João Batista Olive, sempre atenta também a essas informações, essa safra de desafios. Carlinha, foi um prazer, muito obrigado. Deixa um abraço a toda a equipe de Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Braga. O prazer é sempre meu estar com vocês. Contem sempre comigo. As informações completas de tudo isso que eu trouxe né, estão aqui disponíveis no Notícias Agrícolas. Notícias com responsabilidade apurada. Eu sempre falo isso, né? A gente busca trazer o máximo de informação possível para que o produtor possa tomar boas decisões. Então, notícias completas aqui. Já saiu uma notícia sobre essa baixa generalizada nas commodities. Eu estou trabalhando nela. E nem chegou o Halloween, hein, Braga? Só amanhã, mas hoje já uma tela digna de Dia das Bruxas, essa das commodities, nessa segunda-feira. É uma semana marcada aí para uma semana mais curta aqui no Brasil, quarta-feira, super quarta, tem muita notícia rolando nessa semana. Portanto, fique atento lá ao site Notícias Agrícolas, que a Carlinha está preparando um material especial. E também aqui no Tempo e Dinheiro, aos produtores que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Carlinha, até uma próxima. Obrigado. Até, Braga. Um abraço para você e para toda... Até a próxima. Bom, por aqui nós encerramos essa transmissão que teve uma partida, né? Logo no começo, Ronaldo Coutinho, agora com a Carlinha Mendes, lá do Notícias Agrícolas, e você começa a semana muito bem informado. Daqui a pouco eu volto com o fechamento do mercado, tem informações desta segunda-feira e também no mercado do boi gordo, a participação do Iberville Neto comentando o que vem por aí nesse mês de novembro. Será que a arroba vai reagir ou não? Daqui a pouquinho. Até já!